Àṣẹ òrìṣà lẹ́nu mi o, àṣẹ òrìṣà lẹ́nu mi. Àṣẹ òrìṣà lẹ́nu mi o, àṣẹ òrìṣà lẹ́nu mi. Gbogbo ohun tí mo wí ní kí irúnmọlẹ̀ ó gbà o. Àṣẹ òrìṣà lẹ́nu mi. Bí mo dúró, bí mo rè, ire mi ò kàsá ibà. Bí mo bẹ̀rẹ̀, bí mo rè, ire mi ò òrìṣà ibà. Adifa Brasil, conectando você aos ancestrais. Meu nome é Ifadaió, Detor em Galeba. Sou de São José dos Campos, São Paulo. Cultuo Ifá e Orixá desde criança, né? Vamos dizer assim, que acompanhando a vida dos meus pais, acompanhando a vida dos meus avós, eu consegui entender um pouquinho a religião, do que como funciona, sem preconceitos. Hoje o tema é sabedoria, dinheiro e saúde. Sabedoria, dinheiro e saúde. Oferecimento Folha de Orixá, com X, folhadeorixá.blogspot.com.br, tudo em ênfaras para o seu culto. Vou falar com o Reginaldo Ibitinga, DDD 16 3342 3809, 16 3342 3809 ou 9992 8274 9992 8274, colocar o 9 na frente. Ou clique no banner de publicidade lá da radiofabrasil.com.br. As pessoas que estão escutando pelo celular, muito obrigado pela audiência. As pessoas que estão ao vivo aqui na rádio, muito obrigado. Babacredio, Caiodei, Facunlei, mais uma pessoa que tem um nome e não trocou o nome. Muito obrigado por estar escutando a rádio, ok? O meu site é ifabrasil.com.br para iniciação, para divulgação, palestra, congresso, para procurar uma consulta espiritual, consultar Ifá, eu jogo o Pelé Oikin, ministro cursos, palestras, tem uma apostila na Ifá Brasil, as pessoas chamam de apostila, eu chamo de manual, porque ajuda as pessoas a estudar. O meu telefone é DDD 12 3944 3927 12 3944 3927. Meu celular é 12, aí coloco 9 8151 0766 9 8151 0766, DDD 12, ok? Se tiver dúvidas, entra lá em ifabrasil.com.br, lá tem meu contato, tem lá no conselho, tem dentro do link conselho, tem as pessoas que vocês podem procurar. Se não conseguirem me achar, só agendar consulta, me conhecer pessoalmente, né? Tenho 30 anos de idade. Nesses 30 anos de idade, eu passei por muitos apuros. Então vou começar a falar sobre Iku, Arum, Ofo e Já. Odu, Ifá, Obe, Dawo, Osun, Telé. Obe, Dawo, Osun, Telé. Ou Obeirossun. O Ifá diz, nesse Odu, a solução contra a morte, doenças, perdas, infertilidades, casos tribunal. Estou falando de morte. Iku, Arum, doença. Ija, briga. Ofo, infortúnio. Oran, caso tribunal, perdas, infertilidade. Esse Odu, ele dá um remédio às pessoas que querem se prevenir todos esses males. Onamborangodan Tinfawa, ou Onamborangodan Tinfewa. Adifafun abati tinsa remo ranfé. Inichi bobo ibi korichi. Wọ́n ní ikú àgbètí
Arun abeti, ejo abeti, ofo abeti, onikyoru, aboru. Ornam Borangandan. Tifewa é o nome do Babalaú. Consultou Ifá para Ibati. É o nome de uma pessoa. Filho de Aramfé. Que foi confrontado por todos os males. Esse verso eu rezo principalmente quando aparece Abiku, a pessoa. Esse Odu fala da presença de Abiku na vida da pessoa. As pessoas que estudaram bem os papos de Aú anteriores conseguiram acompanhar do que eu estava falando sobre Abiku. Mas às vezes não pode existir nascer e morrer. Não pode existir esses infortúnios, esses adjogum na vida da pessoa. Então foi pedido para ele fazer ebó, que estava seguro que a morte não derrotaria, não pegaria o Aramfé. Encostou para Abati. Abati não seria derrotado por doença, não seria derrotado por casos jurídicos, não seria derrotado por ofo, que é em perdas ou infortúnio, né? Esse ebó foi pedido que fizesse um carneiro. Ele obedeceu, fez oferenda e venceu tudo isso. Ele restabeleceu o equilíbrio dele. Ifá dá a menção, né, de restabelecer sempre o equilíbrio. O equilíbrio é importante. Não adianta você procurar um sacerdote de Ifá e você não procurando ele e procurando fazer a consulta com ele, fazendo essa consulta, vai sair um remédio. As pessoas quando procuram os oráculos, as pessoas quando procuram tiriri, cigana, na Umbanda eu estou dizendo, né? Eles querem fazer alguma coisa. Vocês podem ver que até esses espíritos, eles fazem, entre aspas, o ebó deles. Eles têm a criação para fazer algo para proteger, para melhorar a saúde. A mesma coisa quando procuram um sacerdote de Ifá, né? Que não é palpável, como diz Kayode, Ifabemi Xangô Kayode. As pessoas estão acostumadas com algo palpável, que são esses espíritos que incorporam ou têm a possessão no corpo dessas pessoas. Nós não temos isso, os Babalaô não tem isso, os Omo Ifá não tem isso, né? Por isso que a gente fala que Babalaô não tem possessão, ponto final, não tem transe, ele precisa estar, né, aqui na Terra. Então, o Ifá, ele tem a solução para isso, a solução para todos os males. E a gente não pode sempre poder confrontar com isso. Eu consultei com o Babá Ifá Daió e agora eu vou derrotar isso, porque agora eu sei o que está atormentando a minha vida. Ok, a pessoa sabe. Aí estamos falando de sabedoria, tá? O Morim Medi fala que a pessoa responde pelos atos dela. Ela vai procurar um sacerdote de Ifá, vai procurar o oráculo, como eu disse, para poder curar esse mal espiritual ou carnal. Mas precisa procurar e trabalhar isso na vida dela, okay? Dependendo da situação, ok? Então, para trabalhar isso, precisa fazer a coisa corretamente. E quando o Babalaô pedir para fazer alguma coisa, ou passar a mensagem para a pessoa precisa fazer. Não pode deixar de fazer, né? Nós não somos médicos, somos herbalistas, farmacêuticos, né? Doutores, no Iorubá antigo, tudo bem. Hoje, não. O doutor hoje é ligado a mais, na minha opinião, né? O doutor hoje é ligado mais a medicina ocidental, vamos dizer assim, né? Vou falar de outro Odu que caiu recentemente a uma pessoa aqui em casa. Ele chama-se Iuri Oberé. Falar de saúde também. Quando sair Obeda Uo Suntelé, uma consulta, já estou ensinando. Aí é ensinamento do Babalaô para uma pessoa que está estudando Ifá, né?
As pessoas que não conhecem a religião ou não têm interesse de aprender isso, acho que deveria ter, na minha opinião, a primeira coisa, deveria ter. Porque quando ela sabe que ela tem um problema e o Odu cai e o Babalô não fala para ela que ela tem esse tal problema, é que o Babalô não sabe muita coisa ainda. Então precisa alertar isso. Então, Iwuri Oberé. Iwuri Oberé é Iwuri Obará. Né? E o Iwuri Obará fala que a pessoa está muito doente. Iwori Obebera. Iwori Obebera. De fafun lórí agbọ́n. Èyí tí wọ́n fi ọjọ́ rẹ̀ dá ọjọ́ méje. Ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ àkàrà ẹni tí wọ́n fún èso. Tí ó ti ń jẹ́ màráyé báíkù lọ. Essa reza se faz com uma pessoa que está muito doente. E foi visto que essa pessoa morreria daqui a 7 dias. Ela tinha 7 dias para viver. O Babalô faz essa reza para a pessoa não cair. E aí de novo entra Egbé, né? Os amigos ancestrais, a comunidade ancestral, Egbé. Que entra Biku, entra Mussó, entra outras energias, né? Elemeré. Essa energia, ela traz, essa comunidade, ela traz algo, uma doença à pessoa, aonde aparece do nada e aonde o sacerdote de Ifá, quando cai Sebó, tem que dizer para essa pessoa que ela não está doente, materialmente falando, né? No material dela, no corpo dela, vamos dizer assim, melhor, para eu falar melhor, né? O corpo dessa pessoa não está com doença alguma. Apareceu a doença. Quando ela foi no médico, ela procurou o médico, a doença apareceu. Mas o Ifá diz que não, isso é passageiro, calma, isso vai passar. Isso que você tem hoje não vai passar. Vamos fazer bom e vamos utilizar da reza e medicina para isso. Então, Iwuri Oberé, ou Iwuri Obará, tem que fazer um agrado, quer dizer, tem que fazer uma reza para essa pessoa poder não ser possuída por esses espíritos. Tem que fazer Iwuri, que a gente chama, né? Tem que fazer um encantamento para esses espíritos possam ir embora. Então é demorado um pouquinho, mas depois a pessoa fica aliviada. Ok? Quando cai o Odu, o Turairete, o Turate. O Turate está lá embaixo nos Odu Ifá, eu não sei a numeração corretamente. Fala mais ou menos a mesma coisa que Iwuri Oberé, né? Normalmente, no Turairete, a parte mais problemática da pessoa que está com essa doença, normalmente vem quando o Aô está doente. É igual mais ou menos a interpretação quando cai esse Turairete. Fala que esse Aô está doente e ele precisa de melhor energia do orixá para ele. Aô é o sábio, né? A pessoa inicial de orixá. Essa energia precisa se manifestar na vida dela, né? As pessoas devem ter sonhado muito com cobra rastejando. Essa cobra rastejando que vem e pica você. Estou falando você, as pessoas iniciadas ou que são sacerdotes que vão entender ainda o que eu estou falando, né? Quando essa cobra, não importa a cor, fica rastejando e tenta te morder, né? Morder essa perna, vem desse Odu, o Turairete. Existe uma reza que se faz quando a pessoa iniciada em Fá agora vai fazer uma viagem e ele vê antes no oráculo, estou falando Opelé e Neikin, né? Ele vê no oráculo que vai cair, e caiu esse Odu no Idafá. Ele tem uma reza específica para ele fazer,
iniciado em Fá ou não. Pode ser não também, que isso já deu certo para pessoas não iniciadas. Se faz uma reza ao qual você se previne de um acidente ou da morte, enfim. Né? Sim. Então, existem várias rezas que se faz, né, com Ifá. O certo é fazer Yure, que é um prayer, é um pedido, né, é uma reza específica. Existem rezas específicas para a saúde, para a sabedoria, para a memória. Se a pessoa não tem dinheiro ou não sabe fazer medicina, que aí eu falo primeiro, Yobara Medi fala isso, Omori Medi fala isso, Hirosun Medi fala isso. Primeiro faz ebó, depois faz a medicina. Não precisa nem falar, primeiro ebó, depois a medicina, que é Hirosun Egutan que fala isso. O Orumilá, ele aprendeu a usar medicina depois do ebó. Quando caiu o Odu, Hirosu Eguntan, Hirosu Ogundá. Né? Mas os Odu Medi, todos eles falam, quem quiser aprender, entender o que eu estou falando, o Sagrado Oráculo de Fá. Felipe Neymark. E a Folabi é Pega. Os dois fizeram o livro. Eu tenho aqui em Yorubá e português. Mas vendo em Yorubá, que às vezes a pessoa que traduziu português não traduziu corretamente, faltou tradução, fala: depois que terminou o ebó, a pessoa tomou tal medicina. Depois que a pessoa fez o ebó, ela pôde usar a medicina. Qualquer livro, vocês gostam de livro, qualquer livro que vocês forem ler, sem ser, se vocês não querem ir na casa de um babalô aprender, quer ficar na internet vasculhando, é isso que eu estou falando. Isso é o correto. Se falarem diferente, está errado. Né? Se fizerem diferente do que eu estou falando, eu tenho vivência disso. Eu não conhecia isso, entendeu? Por isso que eu bato na mesma tecla toda hora. Vivenciei isso. Eu comprei medicina de africano, sem fazer ebó, e minha vida piorava mais ainda. Então, é isso que eu estou tentando passar para as pessoas. Né? Tinha uma pessoa de Ifá que pediu que eu falasse sobre perdão. Eu não queria juntar, né? Saúde, dinheiro e sabedoria. Mas existe Odu, ou até 2 Odu, Iwori Ofun e Hirosun Aoye. Iwori Ofun e Hirosun Aoye. Fala do perdão. Né? Mas eu não vou entrar em detalhe. Vou deixar um dia na rádio falando sobre perdão, pecado. E vamos falar somente nesse tema que pediram isso e eu vou querer responder quando a pessoa principalmente estiver online. Né? Saúde. Continuando saúde. Além dos infortúnios que fala, que tem como fazer, tirar a morte do caminho, né? E eu falei no começo, falei sobre, memória. Olha, eu estou pensando em outra coisa, estou falando uma coisa que eu já pensei, e já estou pensando em outra já. Vamos voltar. Falando em memória, pessoas me procuram muito, falando de memorização. Como é que eu vou trabalhar a memorização para uma pessoa que é preguiçosa? Não estou falando das pessoas que estão aqui, numa das pessoas que estão aqui na rádio, né? Estou falando de pessoas que querem procurar o Ifá, querem procurar aprender tudo, mas tem preguiça de aprender, né? Obara Nikosi Pimpan Ode Nifuju Joina Ia Orun Comunican Nijo Usupatiran Kojo Ileri Ibima Bielobimi Bi Lakosi Baikola Akodenu Ilakosi. Quando vocês têm uns olhos daquele
tamanhão, sabe? Quando vocês veem aqueles gatinhos com os olhos enormes, que a pupila fica enorme. E Fá vê isso como um caçador que tem os olhos do fogo. Quem tem os olhos do fogo? Quem tem essa visão gigantesca é porque não pode enxergar além do que ele pode aprender. E quando vocês verem pessoas com pupila desse tamanhão assim, e olha para você e quer aprender, e arregala os olhos assim, olha a hora do aprendizado. Eu não passo ensinamento para essas pessoas. Por quê? Porque tem os olhos do fogo, fica olhando pro fogo. Eu sou o fogo, eles são os gatos. Quando o gato olha pro fogo, ele está no outro mundo. Até eu fazer uma versão do filme. Como é o nome do filme? Ah, caramba, eu não esqueci o nome do filme agora. Constantine. O Constantine, ele pega o gato e ele olha pro gato. O gato, a pupila dele não abre. E aí vai pro inferno. Pra pegar uma resposta. É isso que acontece. Quando eu vejo uma pessoa assim que arregalou os olhos pra mim, papai, eu quero saber não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu olho pra cara dele e faço cara de tacho pra ele. E eu não passo informação nenhuma pra ele. Ou fico quieto. Porque essa pessoa precisa fazer algo para que tirasse os olhos do fogo e tirasse os olhos grandes, esses olhos feito uma bola de fogo, né, em cima de mim. Não passo informação para essa pessoa, né? E voltando aqui, essa pessoa nesse Odu Obanikosi, esse Obanikosi Odu, essa pessoa não vive no mesmo espaço que a gente. Esse Odu fala, essa pessoa tem os olhos de fogo, ela não vive no mesmo espaço que a gente. Quando a lua, aqui o verso fala, Nijo Usupa Tira Kojoileri, não muito distante, a lua vem brilhando, mas ela não vai queimar nenhuma casa. A pessoa que quer pegar uma memória que possa ver a lua e possa ver o sol, possa ver a pele do universo, possa ver a lua, possa ver o sol. Quando a gente pode ver a lua e o sol, a gente sabe que o dia de hoje é bom, mas o dia de amanhã vai ser melhor. Mas que para amanhã seja melhor, a gente precisa buscar o hoje, né? Seguindo esse raciocínio, Ilakossi. Estão falando do rato, mas ele fala em rato. Vocês podem ver que o rato é muito inteligente, por isso que ele gosta do rato. O rato anda em todos os lugares, todas as casas. Ele tira qualquer informação. Por isso que é muito bom pegar um rato. Um rato usado para Ifá. Mas, voltando ao assunto. A pessoa, para parar com a preguiça, eu vou ver só a lua tá boa. O sol para mim não importa. Não é assim que funciona. Então, primeiro, para ter memória boa, precisa treinar a memória. E para treinar a memória, precisa ver que a lua hoje está cheia. Daqui a 7 dias a lua vai estar minguante. E assim sucessivamente. Você precisa aprender primeiro a treinar a memória. Mas como é que você sabe que a lua estava brilhando ontem? Aí você vai falar para a pessoa que está vendo o sol. A lua estava assim, assim, assado. Tinha tantas estrelas perto dela, não importa quantas. Eu estava sentado em tal lugar, olhando para a lua. Em tal horário, se possível. Esse que treina. Eu treino assim. Né? Mas, babá, como é que treina? Como é que nós... Então, voltar no assunto, babá. Como é que a gente se desprende de energias ruins? Já falei, né? Já falei algumas vezes
sobre procurar brigas. Então, fofoca. Existem fofocas que não são boas a se fazer. Existem muitas coisas que não dá para se fazer. Fofoca não é legal, arruma intriga, participação em ambientes que são hostis, mas você tem que se desprender disso. Para aprender melhor, precisa comprometimento com as coisas, precisa saber seguir uma visão, seguir a família, precisa desprender de coisas que você sabe que está te prendendo. Isso são coisas que afastam e um ou foi já os mal agouros, né? Agora eu vou falar de dinheiro. Dinheiro é interessante, todo mundo quer saber, né? Dinheiro Vocês sabem aqui como a Adie se tornou esposa de Oromilá? Vocês sabiam que a Adie, Orixá da riqueza, é esposa de Oromilá? Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Voltamos para falar de Adie, né? Como a Adie se tornou esposa de Oromilá? Mas primeiro eu quero falar de Oxamedi, né? Oxamedi, quando as pessoas querem procurar Adie, eu vou até resumir, né? Que Oxamedi é o 15º Odu da ordem inalterável de Oromilá, né? Oxamedi é o Odu que fala de vitórias e dificuldades dos inimigos. Quando a pessoa quer prosperidade financeira, um Odu ligado ao Oxum, né? É um signo ligado ao Oxum. Mas eu primeiro vou falar que todo mundo queria correr atrás de Adie. Adie é o orixá da riqueza. Toma cuidado que quando está escrito em Yorubá, está com um acento agudo no E. As pessoas vão falar que é Adie. Adie não é Adie. Adie é riqueza. Adie são as mães anciãs, vamos dizer assim, entre aspas, né? E até para falar sobre a pergunta do Ifaculê Rio de Janeiro. Babá, uma pergunta. Para cuidar do orixá Adie, todos podem ou só pessoas estipuladas por Ifá? A resposta está aqui, Ifaculê. Eu chamei de Oseque-seque. Oseque-seque é o nome de uma pessoa chamada Diversão. Consultou Ifá para Adie. Que riqueza. Ela disse que o mundo inteiro sempre estaria atrás dela. Qual seria o ebó? E disseram que oferecesse tudo que fosse comestível. Adie atendeu ao conselho e ofereceu. O mundo inteiro está contente por estar à procura de Adie, que é riqueza. Para resumir também, para continuação, foi pedido também que ela fizesse ebó para, assim, a Kukofi Obeorireseina, a Kukofi Obeorireseina, custou Ifá para Adie, a Kukofi Obeorireseina, Launa, Seniolan, onde fala com Adie. Eu não consigo traduzir do Yorubá para o português, é muito difícil. É mais fácil eu falar o português direto ou do Yorubá direto. Eu não consigo, minha cabeça não consegue absorver isso ainda. É como se eu falar. Tem pessoas que eu dava risada quando eu era motorista executivo da Embraer. As pessoas falavam: "Ah, não, tudo bem, alright, eu vou ficar bem melhor. I wanna be a good mulher, porque eu sou uma mulher be good, eu sou uma mulher boa." Então as mulheres principalmente, elas falavam e colocavam inglês no e-mail. Aí eu pensava assim, dirigindo, mas pra que isso? A diretora falando com a subordinada dela, pra que ela quer falar inglês? Né? Aí é falta de, sei lá, de capacidade, falta de ingênuo demais, não sei o que é, não dá pra entender essas ori complicadas. Ok, I will be good.
Aí quer falar inglês, aí acha que o besta que ele entende, que as pessoas falam, quer falar reservado, né? Sabe que eu falo, né? Sabe que eu falo, eu entendo. Não dá para entender, é muito complicado. Por isso que eu saí dessa área e agora eu só trabalho com IFA mesmo. Para mim é muito melhor, eu amo o que eu faço. Né? Que é o amor pela minha profissão escolhida e exigida. Então, a kuko fiobi orire sainano tswafun aje anike aje baleri bikojo kyuru ekiria padafa. Ekiria padafa. Ekiria padafa é uma faquinha sem corte para conduzir uma vida resolvida. Ela tem que oferecer qualquer animal para ela ter uma vida resolvida. Quer dizer o quê? Quando as pessoas procurassem a Jê, procurassem a riqueza, a vida dela estaria bem. Né? Ela daria as coisas que ela tem que dar, o dinheiro dela, e a vida dela estaria bem. Só que a Jê não fez a oferenda. Até hoje, a Jê nunca senta em um lugar por causa da sua recusa. Aqui fala por parábola. E quando ela fala não assenta em algum lugar, quer dizer que ela vai sentar no chão, ela não vai sentar numa cadeira. E quando se coloca a Jê, se coloca a Jê no chão e não em cima de um pote de algum lugar. Ok? Então você pode ver que os orixás não faziam ebó. Né? Completando, esse Odu Oxamedi diz que as predições do Babalaô não são convenientes à pessoa. Por mais que ela procure o Babalaô para resolver os problemas dela, ela não vai seguir as prescrições que o Babalaô trouxe por Ifá a essa pessoa. Então essa pessoa desacredita no Babalaô. Engraçado, ela vai procurar o Babalaô para resolver o problema dela, mas a pessoa é desacreditada no Babalaô. Esse Odu fala disso também. Esse Odu fala por que o Odu é chamado de Abamedi, por causa da bengala que foi cortada ao meio. Né? A bengala que foi quebrada, né? E quando alguém quiser ter vida longa e quisesse ter respaldo da vida, ter tudo na vida, a vida dele fosse resolvida como a Jê queria que fosse, saiu 2 anciões com cabelo cinza, que é normal, não tem Grecinho 2000 naquela época. Então eles tivessem cabelo cinza, e esse cabelo cinza saíram o nome do Odu chamado Abamedi, que os 2 anciões ficaram com o cabelo cinza. É o nome do Odu também, Oxamedi, que Abamedi. Vera Sol, obrigado Vera Sol pela participação, pela audiência, boa noite, um abraço a você e a família, tá? Já falei do questionamento, né, do Oxamedi, ok. Então, falando como a Jê se tornou esposa de Orumilá, né? Existe no Zodu. Existe no Zodu também o mesmo verso equivale a um outro verso. O Baramedi, também, por exemplo, fala por que se usa o Sun, o Efun na cabeça da pessoa quando se pinta. Aí o Obarafun fala a mesma coisa. O Baraçá, desculpa. O Fumbará. Fumbará fala a mesma coisa. Obará, o Fum. Eu estou confundindo agora. É uma confusão. Muito Odu na cabeça. Aliás, voltei, né, além dos 4 versos que eu tenho mais ou menos de 3 a 4 versos de cada Odu, são 256 que eu tenho a menção mais ou menos de como responder a pessoa. Eu estou alimentando mais 2 versos de cada Odu. Então, só para ver como é complicado o Ifá, o sacerdócio, voltei a estudar a mesma Odu de novo, e eu estudo um Odu 3 meses. Então, eu estou colocando 6 versos de cada Odu na minha cabeça agora. Deixa eu ver a calculadora aqui. E eu estou no Yorimedi agora. Então, são 256 vezes 6.
Então eu vou ter que memorizar agora 1536 versos de Fá, até o Afonso, né? 1536 versos. Eu gostaria de chegar a pelo menos 10 versos de cada Odô, né? 10 versos são 2056, né? 2560 versos. Caminhos, né? Respostas. Fadadurô. Fadadurô é do Uruguai. E Fadadurô é do Uruguai. Obrigado, viu, pela audiência. Eu vejo que as pessoas estão entrando depois das 8h30. Depois das 8h30 o pessoal entra. Eu acho que eu vou mudar esses horários para 8h30. O pessoal me fala aí. Porque agora está quase acabando o programa. Então, Yuri tomou pan. Yuri tomou pan. Como um verso é grande? Eu peguei aqui do Sagrado Oráculo de Fá, porque o verso é muito grande. E eu queria falar para as pessoas, tintim por tintim, estrofe por estrofe, para as pessoas poderem acompanhar, ok? Então, como a Jê se tornou escrava de Orumilá? Babá canta lá no... Babá canta uma parte desse verso, fazia aí, faz Kiti babá wanojare o, Kiti babá wanojare, awashei baú. Aí sim vai. Então, Ekiti babá babá. Ekiti babá consultou Ifá para Orumilá. Quando ele estava economizando dinheiro para comprar um escravo, lhe aconselharam que oferecesse e ele recusou oferecer. Orumilá comprou o escravo sem executar a oferenda prescrita. Então existem alguns versos de Ifá que diz que Orumilá também não fez ebó. Então ele também deu uma se lascada aí na metade do caminho. Se lascar, ele perdeu algumas coisas, tá ok, pessoal? Quando fala se lascar é um problema. Ifani também, obrigado, Ifani. Obrigado, bem-vindo. Vamos que vamos, é isso aí. Então tá. E Orumilá comprou o escravo sem executar a oferenda. Imagine o que aconteceu com o escravo. Era uma escrava. E o que aconteceu com essa escrava? Morreu 3 dias depois que ele comprou. Naquela época, na época que Orumilá comprou um escravo, na época se comprava escravos, né, como no Egito Antigo também se comprava, por isso que surgiu as pirâmides, porque os próprios egípcios escravizaram os egípcios. É a mesma coisa que aconteceu na África. Né? Pessoas na casa de Orumilá começaram a lamentar e chorar. Exu entrou na casa e ouviu o luto. Quer dizer, eles choraram por quê? Nem também é por causa de muito escravo, porque perdeu um dinheiro feio, porque escravo era bom, pelo jeito. Pelo sintoma do verso aqui, o escravo era muito bom. Ia valer a pena. A escrava era muito boa e valia a pena. Então Exu entrou na casa, que é o orixá, não é a maldição, é Exu. Entrou na casa e ouviu o luto. Ele perguntou às pessoas: por que vocês estão chorando assim? A Orumilá disse: a escrava que eu comprei há 3 dias morreu. Exu disse: meu senhor, você consultou Ifá antes de fazer a compra? A Orumilá respondeu que sim. Exu disse: meu senhor, o espírito misterioso que poderia lutar com a morte, você executou o sacrifício certo? Orumilá disse: eu não fiz a oferenda. Exu disse: você não fez o que foi esperado de você. Vá e execute a oferenda prescrita. Se você não quer perder o dinheiro que você gastou na escrava. Aí Orumilá foi e fez a oferenda. Exu apanhou o corpo do morto da escrava e banhou-a, e vestiu-a suntuosamente. Deixou bem bonitinha. Ele levou à feira e sentou-a numa encruzilhada. Ele pôs uma vara de mascar na mão dela e colocou uma peneira que continha pouca mercadoria ante dela. O dia era um dia de feira e toda pessoa que estava indo à feira passava por essa mulher e cumprimentava como se estivesse viva. Como ela não respondia, todo mundo corria longe dela, assustados, né? Exu se escondeu num arbusto perto.
Então Adie chegou no mercado com 200 escravos que normalmente levavam as mercadorias que ela tinha comprado. Ela chegou perto da escrava morta e parou para comprar alguma mercadoria. Depois de falar durante algum tempo sem obter uma resposta do cadáver, Adie se chateou. Ela pegou uma vara de um dos seus escravos e tocou no corpo da escrava, o qual caiu. Tipo, tocou não, tocar é uma palavra bonita, bateu mesmo, né? Exu pulou do arbusto, onde ele estava escondido. Ele disse: "Ah, Adie, o que você fez? Você matou a escrava de Oromilá?" Adie começou a implorar a Exu, que recusou aceitar o argumento dela. Ele disse que Adie deveria trazer todos os seus escravos e deveria ir com ele para a casa de Oromilá. Então Exu pegou todos os escravos de Adie, que estavam lá, os 200, e levaram para a casa de Oromilá, com Adie. Adie propôs a Exu que ela substituiria a escrava de Oromilá com um dos seus escravos. Exu não concordou. Ela somou mais um, até que ela aceitou enviar todos os 200 escravos em um lugar da escrava. Exu insistiu que Adie viesse com os escravos. Adie, enfim, concordou, e Exu os levou todos para a casa de Oromilá para suprir a escrava morta. Foi como Adie se tornou escrava de Oromilá. Agora vocês que estão online me dizem: por que Adie virou escrava de Oromilá? Foi por causa que ele tocou no defunto? Ou foi porque e faltou um ebó para fazer antigamente? Seguindo a lógica, né? Seguindo a lógica do conhecimento, quando eu falei de Oxamedi, que ela não concordou lá em cima, que a Adie não senta em qualquer lugar, surgiu o Iwori Tomopan, que é Iwori Oturupan. Surgiu a hipótese que Exu viu que a Adie não cumpria comprometido com Ifá, surgiu que ela seria ainda castigada um dia, e o castigo dela foi ser escrava de Oromilá. Agora, respondendo a pergunta de Faculê, precisa ser iniciado em Fá para ter Adie? Não. Como o Oxamedi diz, todo mundo pode procurar Adie, pode procurar riqueza, a sabedoria. Quer dizer, pode procurar riqueza, desde que cumpra com as missões na Terra. Cumpra de fazer os ebó à Terra. Ok? Cumprir de cuidar de Adie, você sempre vai ter o respaldo de Adie. Mas eu falo para as pessoas que têm Adie, procurar também o Ifá, para poder fazer o Zebó corretamente, o Zetutsu corretamente, né? Então, precisa desse respaldo, né? Então, essa é uma das menções que se dá de Adie com Ifá. Todos procuram Adie, todos procuram Oromilá, mas as coisas têm que estar juntas, as menções devem estar juntas, não pode ter nada separado, né? Aí vem, né, a sabedoria. A sabedoria vem da onde as pessoas sabem aonde estão mexendo. Tem muita gente na religião que não sabe aonde está se metendo. Ah, eu quero a magia tal para atacar tal pessoa, né? Não me procurem para fazer isso, porque eu não vou fazer. Ok? Eu trabalho com coisa branda, coisa de proteção. Eu não trabalho para atacar, né? Por mais que ultimamente eu deveria fazer isso, mas eu espero que as pessoas me esqueçam e deixem a minha vida seguir em frente. Como o Milá fazia bastante, né? Mas tem que trabalhar com o Ifá, não é somente vir a procurar o Ifá e já resolver o problema de uma vez. Não é assim, né? Existem outras maneiras. A sabedoria de Ifá é enorme. E para trabalhar, para trazer a paz, a saúde, para trazer o dinheiro, para trazer a sabedoria, dentre tudo isso de sabedoria, dinheiro, paz e saúde, eu prefiro primeiro a sabedoria, né? Já falei do verso de Oxamedi, todo mundo procurou sabedoria, Oromilá indagou os seus sacerdotes,
Por isso que os babalôs são ricos em sabedoria e não dinheiro. Mas dizer que existem tabus na Terra e aonde você descumprir esses tabus, vai sofrer uma perda. As pessoas que estão entrando agora vão ver amanhã às 20 horas de novo a reprise e vão ver que as perdas existem por várias circunstâncias. Não é sempre as energias de fora. E sim, muitas vezes é falta do comprometimento, falta de saber o que fazer na vida, de sabedoria. Às vezes a resposta, quando as pessoas procuram o oráculo da resposta, é o mais breve possível para a pessoa poder compreender e saber a utilizar. Ok? Então, pessoal, eu encerro aqui. Muito obrigado. Babacreju, Kayode, Fakunle. Agora entrou Ifadaduró. Entrou Amunsun. Entrou mais uma pessoa aqui com um nome diferente. Então, muito obrigado a todo mundo. Vai estar a reprise na Urumila TV, né? youtube.com/Urumila TV. Lá vai estar a reprise, ok?